Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, quarta-feira, 18 de novembro, agora 22 horas e 11 minutos. Evidentemente, nós estamos atrasados, tanto em dia quanto em hora, mas estamos aqui mais uma vez com o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. O título do nosso podcast é Enxergar ao Longe. A imagem aqui mostra exatamente isso, aqueles visualizadores, aqueles monóculos, binóculos, como queiram, para enxergar ao longe, então, na vista da cidade. E exatamente isso que a gente vai tentar fazer aí no mercado. A gente vai estar olhando só que para os gráficos. E como é que a gente faz para olhar para longe se a gente só tem até o tempo atual? Será que a gente olha para trás? Não, a nossa ideia é olhar para os drivers. O que é drivers, né? O pessoal que lida com software. Driver é aquele software que tu instala para deixar um aplicativo, alguma outra coisa assim, um periférico, então ser acessível pelo sistema operacional. Em geral, Windows, ou Mac, ou Linux, né? Não é isso, tá? O driver são aqueles outros ativos cujos preços, cuja dinâmica influencia a dinâmica dos que nós estamos interessados. Nesse caso aqui, Bitcoin e as demais criptomoedas, tá? Então, de uma maneira geral, Bitcoin é o driver das criptomoedas. BNB, quando a Binance está então com bastante volume, é um driver também de criptomoedas para Bitcoin. Então a gente chama isso de endógeno, né, porque é gerado ali dentro. E um dos drivers exógenos, talvez o principal na nossa opinião, é o SPX ou SP500, como queiram. SP500 é o nome do índice, SPX é o código do índice. E aí, por conseguinte, o driver também tem lá os seus drivers. Como isso, né? Ele também depende de outros. E aí, o dólar index, na nossa opinião, é o principal driver do SPX, que por sua vez tem por drivers o euro-dólar, né? O par euro-dólar, não o euro-dólar. Euro-dólar é um dólar que não está no território americano, está em território europeu. Mas o par euro-dólar, aí sim, aí é o euro cotado em dólares. E além disso, a gente tem os yields dos títulos de dívida dos 10 anos emitidos pelo governo dos Estados Unidos, né? Pelo seu tesouro. Então, esses são os drivers dos drivers do driver. Né? Então vamos agora exatamente a isso. Vamos começar esse giro. A gente está aqui com o Bitcoin no gráfico diário. O que nós estamos tendo aqui? Faz bastante tempo que nós estamos sofrendo aqui com uma divergência no RSI. Vamos dar uma olhada aqui no zoom. O preço está em alta e o RSI, mas ele está na região sobrecomprada, mas ele ainda não bateu no 100, tá? Ele chegou a 85 máximo, que a região neutra vai de 30 a 70. Algumas configurações vão colocar de 20 a 80, a gente acha daí exagerado jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Já dizia o poeta quem é o poeta, em função de que ele dificilmente então vai ficar abaixo de 20, podem ver nem sequer abaixo de 30, ele ficou em todos esses dias que nós estamos vendo aqui, que aliás, a saber, o gráfico aqui começa em maio, final de maio, então desde lá até agora nós não estivemos sobrevendidos, e o sobrecomprado, então, a gente teve só essa região aqui nesse ímpeto, quando nós estávamos aqui em julho, final de julho, tá? Princípio de agosto, então quando a gente teve aquela grande alta, depois tivemos o recuo e aí a gente começou de novo, então, uma subida que não terminou ainda, né? Então ali a gente teve brevemente, então, sobrevendido e aqui estamos já há um bom par de dias, como dizia aí o pessoal, sobrecomprado, ali também era sobrecomprado, perdão. E a saber, então, aqui estamos em quando? 21 de outubro. Então, desde 20 de outubro, um dia bastante especial aí para mim, aniversário aí da minha filha mais velha. Então, desde lá, né, claro, não comemorando isso, a gente teve então essa alta. E aí o que nós temos? Estamos aí sobrecomprados, tá? Não batemos então no 100, que seria a saturação do indicador. Então, a movimentação dos preços ainda deixa
o RSI numa região que ele consegue responder livremente, tá? Ele não está impedido de continuar subindo. Ele simplesmente não tem motivo para tanto. De tal forma que a gente vem renovando as altas, mas não no RSI. Isso é ruim, tá? Então a gente vê aí bastante atrasado um possível então recuo. Até onde seria esse recuo? Na nossa opinião, seria então um recuo até a média móvel, que nesse caso está aos 16K, não é aos 16K, tá? Nos 16 15K7, tá? Mas a gente acredita que até um recuo até lá encontre isso aos 16. Então, a gente vê como possível um recuo da Bitcoin até os 16K, havendo então o que ainda não houve, que seja um recuo até a média para compensar, então, para confirmar essa divergência bearish do RSI no gráfico diário, que está estando aí com praticamente 30 dias, né? A gente está aí com de 21 de outubro agora até novembro, então nós estamos aí com 27 dias, já quase 4 semanas, então, de divergência, tá? Então essa aí é a nossa realidade, 21 de outubro até o dia 18, então 27, quase 4 semanas inteiras de divergência no RSI, que ainda não foi resetada pelos preços, ou seja, os preços então recuando para confirmar então essa divergência, tá? Então, mais uma vez isso mostra que as divergências não implicam uma reversão, elas implicam uma potencial reversão. Ah, mas o livro diz, dane-se o livro. Tá? Vamos dar uma olhada no semanal, o que isso aqui pode querer dizer, né? Então, vamos lá. Aqui nós estamos numa situação um pouco mais rara, nós estamos entrando aqui, primeira vez no ano, no sobrecomprado, então, do RSI no gráfico semanal. Então, claro, primeira vez no ano, no semanal, tá? Por quê? Porque como que a gente entra no semanal agora, primeira vez, nós já estávamos, então, no diário, né? No diário a gente quase não chegou aqui, tangenciamos aqui os 70, mas não cruzamos eles para cima. Então, naquele período que a gente teve o sobrecomprado no diário, nós não tivemos sobrecomprado no semanal. Já agora estamos, então, no sobrecomprado semanal. Vamos ver aqui quando é que a gente cruzou, interessante isso daí, em 19 de outubro. Então, a gente entrou lá no diário, entramos aqui no semanal. Muito interessante isso, tá? E aí, o que que nós temos então aqui? Aqui nós não temos divergência, tá? Por quê? Porque nós temos aqui um topo, não dá para falar de topo porque a gente ainda não encerrou a movimentação. Tu sabe que é um topo quando ele começa a cair. Isso ainda não aconteceu, mas nós superamos o topo anterior nos preços e superamos o topo anterior no RSI. Então aqui não tem divergência. Ah, isso é uma convergência? Não, não é uma convergência. Não é uma divergência. Não é uma divergência, tá? E isso então mostra que, de acordo então com o semanal, não teríamos um motivo pelo RSI de fazer um recuo. Será que a gente saturou o indicador? Já vamos dar uma olhada aqui. Não, nós estamos em 82,9, quase 83. Então nós teríamos espaço para subir ainda mais 17 pontos. Então estamos longe aí de uma saturação, tá? O MACD, ele segue com a sua inclinação positiva, fantástico, praticamente aí linear a sua movimentação ascendente, o mesmo para RSI, o mesmo para os preços, o mesmo para as médias móveis, para a média móvel. O volume na semana anterior foi um pouco menor, mas a semana atual, que está aí na sua metade, hoje é quarta-feira, então a gente teve toda a segunda, toda a terça, toda a quarta, a gente tem espaço para igualar o volume, não da semana passada, mas da retrasada, onde foi o máximo de volume que nós tivemos até aqui. E isso é muito interessante para confirmar, então, uma potencial continuidade, então, desse movimento, o volume continua crescendo. Isso é muito bom, tá? Então, vamos aguardar. Então, essa é a nossa perspectiva, olhando exclusivamente para o gráfico. Então, Bitcoin. Então, na semana, a gente vê uma continuidade de alta. No diário, a gente está vendo aí um esgotamento da capacidade de subir. Então, o que que a gente analisaria, nossa interpretação do gráfico em cima dessas duas sinalizações contradizentes, é que a gente poderia ter um recuo, como a gente falou, até os 16K no diário, sem perder, sem prejudicar a
tendência de alta no semanal e aí então retornar com as altas no diário, mais uma vez então de acordo com o semanal, isso aí daria por essa conjugação de movimentos uma excelente oportunidade de entrada, essa é a nossa opinião, tá? Não é uma recomendação, tá? Vamos dar uma olhada então nos drivers, né? Vamos olhar aqui o BNB, o SDT, que é o nosso driver endógeno, tá? Então aqui o que a gente vê uma tendência baixista aqui no gráfico semanal, tá? Porque o histograma do MACD está com um declive, não é um aclive, é um declive, né? Então a gente poderia ter aqui uma breve visita média móvel que está aqui aos 25, 26, tá? Não é uma queda, é um recuo, tá? Qual é a ideia? É que um recuo é pequeno. Quando é que é a diferença de um recuo para uma queda? Bom, não sei, tá? Não sei. Então, a gente poderia ter esse recuo, a gente pode ver que o volume está numa região ordinária, que não é o que a gente está vendo aqui no gráfico semanal da Bitcoin. Então, a gente vê uma dificuldade da Binance, da coin nativa aí da sua blockchain, fazer então novos topos. Então, a gente não deve visitar a casa dos 30 por enquanto, é o que a gente vê aqui e deveria então fazer um recuo aos 26, tá? E isso aí deve nos levar aos 16k na Bitcoin Tether negociada na Binance e claro, nas demais também, tá? Exatamente isso a gente colocou hoje no nosso grupo Market Chat, tem o link aqui na descrição desse vídeo. Vamos dar uma olhada agora nos exógenos e daí a gente entra então para o SPX, tá? O SPX aqui é nosso favorito. Vamos dar uma olhada aqui. A gente gosta muito aí desse indicador. Aqui o que a gente está tendo? Uma tremenda divergência. Notem que a gente está aqui fazendo novos topos, tá? A gente tem esse topo e esse topo aqui. E a gente está praticamente aqui numa decrescente, tá? A gente tem esse topo maior do que esse, maior do que esse, no RSI e aqui exatamente o contrário. Então, a gente tem aqui uma divergência clara no semanal, é uma divergência bearish RSI no gráfico semanal, tá? E que vem persistindo, então, tá? Então, qual é a conclusão? A gente poderia ter uma queda acima. Por que essa queda não aconteceu? Bom, nós temos aí o famoso buy the dip, tá? Tem um F ali no meio, mas não vem ao caso, não é bonito a gente pronunciar isso aqui no vídeo, né? Então, buy the dip. Então, toda vez que cai, o pessoal compra. Quando eles sabem que caiu, que chega, que tem que comprar. Nosso palpite, essa média móvel aqui, é a exponencial. A gente vai começar a usar, a fazer testes com a weighted, né? A ponderada, média móvel ponderada, weighted moving average, tá? A gente deu uma olhada ali, ela é uma ponderação, claro, ponderada. Como é que pondera ela, né? Então ela é linear, então ela dá pesos, quanto mais próximo, maior é os pesos, e esses pesos são proporcionais a quão longe do início eles estão. Então, se é a primeira amostra lá atrás, a mais antiga, o peso é 1, se é depois dela, a seguinte é 2, e a enésima depois, o peso é N, tá? Então, tu vai multiplicando por quantas amostras tu te distanciou da mais distante. Então, tu dá a maior ênfase para a anterior, para a penúltima um pouco menor a ênfase, e assim elas vão decrescendo até tu chegar lá na mais antiga, a ênfase é 1, multiplica por 1 é o peso. E aí tu divide esse total multiplicado pelo total dos pesos, tá? Então é bem simples ali esse cálculo. E talvez aqui na minha explicação não foi, mas se vocês prestarem atenção e anotarem isso aí, escreverem, vocês vão ver que fica uma escadinha, tá, os pesos. Então, essa média ela é melhor do que a exponencial. Primeiro, porque ela é mais fácil de calcular. E segundo, porque ela tem um atraso menor, tá? Mas os preços têm respeitado isso aqui bastante bem. Então, a gente entende que um recuo aqui do SP500 até essa média móvel, ela seria uma sinalização para compra. Agora, uma vez perdida, a gente pode ter quedas bastante maiores, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, quando nós perdemos ela, definitivamente, nós tivemos uma queda bastante grande. Isso deve ter sido fevereiro do ano passado aqui. Ah, não, dezembro do ano passado foi o pior dezembro. Do ano passado não, de 2018 para 2019. Tá? Foi o pior dos dezembros. E aqui, então, nós tivemos em março.
Teve um outro aqui que foi o Shocktober, né? A gente começou a ter ele aqui em 2018. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui quando é que foi esse. Aqui foi o Shocktober de 2018. E aqui nós tivemos então o pior dezembro de todos os tempos. Começamos 2019 e aí a coisa começou a subir. Aí nós tivemos quedas menores aqui em agosto, né? O mês de cães danados. Aqui em maio, Sell in May, Go Away. Aqui em agosto. Mas aqui, março então desse ano aqui foi horrível, né? E foi uma grande oportunidade, né? Então, perdida a média móvel, tá? Mesmo que não imediatamente, mas depois a gente tem então quedas bastante acentuadas. Então, é uma boa oportunidade de compra e observar muito bem os movimentos. Aí, claro, tu coloca um stop loss curto. Ah, mas a minha exchange não tem stop loss. Por que tu ainda opera numa exchange que não tem stop loss? Pois é, né? Ah, não tem desculpa. Não tem desculpa, tá? Aí tu tá correndo o risco. Ah, mas eu sou holder. Então não reclama quando cai. Ah, mas como é que eu vou saber? Compra pouco, então. Ah, mas eu... Não. Tu não é para ti, tá? Não é para ti. A gente não recomenda investimento, não nos recomenda, mas a gente, pô, não consegue não falar numa situação dessas, tá? Quer operar comprando, vendendo, usa stop loss, que é ser holder, que compra e manda para uma wallet, não reclama quando cai, tá? Senão a gente tem uma incoerência. Então é isso. Então o SPX ele pode retornar numa eventualidade, a gente acha que isso deve acontecer quando? Deve demorar ainda algumas semanas, né? Se a gente for olhar aqui o ciclo que ele tem, tá? Ele está com ciclos bastante curtos, mas mesmo o curto dele tem 6 semanas, e o mais longo dele aqui deve ter o dobro, então a gente está entre 6 e 12 semanas. Aqui a gente está na terceira, então tem pelo menos um mês ainda. Então, até o final do ano, quem sabe a gente pode ter um teste à média móvel, que até lá deve estar no valor que os preços estão agora, porque a taxa de subida dessa média móvel aqui não é pequena, mas ocorrendo aqui um retorno, então a gente voltaria aos 3K4 no semanal, 3K5 até lá, tá? Então, o retorno aos 3K5, nossa, que queda, né? Parece que é cair para cima, tá? Então, é isso aqui que a gente vê. Essa é a possibilidade do SP500. Ele está dando sinais claros de esgotamento. E agora nós vamos para o driver do driver, que é o DXY, o DXY, tá? Que é o dólar index. Aqui a gente tem uma divergência bullish. Como assim? Nós temos aqui dois fundos de investimento, não, fundos no gráfico, tá? Dois fundos, só que eles não se confirmam no RSI. Aqui a gente tem uma divergência bullish, que é isso? Vai subir de acordo com o indicador. Então, olha que interessante, a gente tem uma perspectiva do dólar subir aqui. Agora, o que faria o dólar subir? Agora nós vamos para o driver do driver do driver, que é o US 10Y, que é os yields dos 10 years bonds, né, do US government. Então, aqui nós teríamos uma alta dos juros. Isso pode acontecer, claro que sim. Olha o histograma MACD aqui como está bonito. Ele está todo ele positivo. Ele está flat, mas ele está flat no topo, ó, né? É um cerro largo isso aqui. E a gente vem com o RSI dele aqui ascendente, interessante. A gente cruzou para cima a média, interessante, tá? O volume, evidentemente, a gente não tem. Ele poderia subir. O fundo aqui do nível superior é 1,5. Aqui nós estamos em 0,7. Então, a gente dobraria o yield. Isso é possível. Então, subindo o yield dos 10-year bonds, a gente tem uma alta no dólar. Isso aí leva SP500 tranquilamente ali abaixo daquela média móvel, talvez a uns 3K. E isso deve então disparar uma série de correções e nos trazer de volta então para a média móvel, os 3K5, 3K6.
Isso deve levar a Bitcoin junto para baixo, então a gente acha muito difícil que o SP500, o SPX, sofra uma correção e a Bitcoin siga subindo rumo a... Nem é Lua, Lua é café pequeno, a gente está indo para Plutão, né? Então a gente acha muito difícil esse descasamento de ativos especulativos. Ah, mas não é reserva de valor. Quem disse que é reserva de valor? Tu botou teu patrimônio ali ou tu tem meia dúzia de satoshi? Então não é reserva de valor, daí é reserva de gorjeta, reserva de pouco dinheiro, tu entendeu? Tá? Quando é reserva de valor, tu bota aquele dinheiro que tu não quer perder ali para tua aposentadoria, para isso, para aquilo. Enquanto tu botar pouco dinheiro, é reserva de coisa nenhuma, entendeu? E enquanto tu ficar comprando e vendendo, não é reserva, tá? Então é isso. Então a gente vê ainda o mercado enxergando a Bitcoin como um ativo especulativo, tá? Aos poucos isso está mudando, mas é aos poucos, tá? Então, aí a gente vê o SPX caindo, Bitcoin acompanhando, caso os yields subam aqui. Então, dólar index sobe, por quê? Porque com a taxa de juros subindo, os Estados Unidos fica interessante para botar dinheiro. Se tu vai ganhar menos 0,5 emprestando para o governo alemão e 1,5 emprestando para os Estados Unidos, os dois pagando, vale mais a pena, quem sabe, né, botar nos Estados Unidos. E aí esse dinheiro vem para cá, mas vem para os T-bonds, eles vêm para os títulos de dívida do governo americano para financiar esse déficit de trilhões, tá? Que tem em torno de 3, 4, 5 trilhões anuais aí, as perspectivas para os próximos anos. E é isso aí então que a gente tinha para mostrar para vocês. Então a gente vê esse movimento acontecendo. Quanto vai demorar semanas, quem sabe aí até o final do ano, essa é a nossa expectativa. No mais, a gente vê então a movimentação se mantendo, Bitcoin subindo, tá? Ela pode ter uma retração aí nos próximos dias, pode, quem sabe aí até o final dessa semana. A gente estava com uma posição short, né? Apostando então na queda. A gente resolveu fechar porque é contra a tendência, né? O nosso mestre aí, Alexander Elder, ele não gosta, tá? Óbvio, a gente não tem nenhuma relação formal com ele, mas a gente lê os livros, não leu, a gente ouviu os livros dele, gosta muito e então segue a metodologia dentro das nossas limitações e preferências. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Então, em resumo, Bitcoin deve ter um recuo aí nos próximos dias, sem que isso altere a tendência semanal, mas num prazo de mais semanas, quem sabe 3, quem sabe 6 dentro desse range, a gente vê o SPX, o SP500 tendo um recuo maior, e aí a Bitcoin fazendo aí o seu recuo, sabe-se lá, quem sabe o último aí a ficar abaixo desse patamar de preço que a gente agora já se acostumou. Até o nosso próximo podcast. Tchau.